tudo bem? Eu sou Milena, sou da Coordenadoria de Futuro e Carreira, sou orientadora profissional do Band e eu vim aqui a pedido do pessoal do Share para compartilhar algumas coisinhas com vocês. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada de poder dividir esse espaço aqui com vocês. O que eu vou compartilhar com vocês hoje são 3 coisas. A primeira são dicas de como começar a pensar sobre o futuro para você que ainda não tem a menor ideia do que fazer e já está escutando as perguntas: o que você vai prestar? O que você vai ser no futuro? Vou compartilhar dicas de como começar a pensar sobre isso. Também vou contar para vocês como funciona a Coordenadoria de Futuro e Carreiras, como que a gente ajuda vocês nessa questão da escolha profissional e também compartilhar um pouquinho das minhas escolhas profissionais. E aí, o que você vai prestar? O que você vai ser? Essas são perguntas que vocês estão começando a ouvir, se estão aí no primeiro ano. Os que estão no terceiro já estão cansados de ouvir essa pergunta. Esse é o momento em que todo mundo que encontra vocês começa a querer saber o que vocês vão estudar depois que o colégio se encerrar. E dá um frio na barriga pensar nisso. Essa é uma pergunta que a gente responde desde que a gente é criança, né? O que você vai ser quando crescer? E é muito fácil responder essa pergunta quando você é criança e falta ainda muito tempo para tomar qualquer decisão. Mas nesse momento em que essa decisão começa a se aproximar, eu sei que dá uma ansiedade, dá um medo de errar, dá um medo de escolher errado. Então, vou compartilhar com vocês como começar a pensar nesse assunto, pensando em você que ainda não começou ou que está muito ansioso para isso. Então, primeira coisa, é meio difícil se você começar pensando sobre o futuro. Então, se você começar a tentar se imaginar no futuro, pode ser um caminho mais difícil de você conseguir encontrar respostas. Então, começa do começo. Começa pensando sobre você e sobre o mundo. Como assim? Como que você começa a pensar sobre você? Quais são seus interesses? O que você gosta de fazer? Quais são as matérias que você gosta da aula, que quando você estuda aquele tempo passa rápido? Quais são os projetos que você já se envolveu, extracurriculares? As matérias eletivas que você já escolheu? Os projetos fora do colégio, atividades que você gosta de fazer? Começa a listar. Pensa também naquilo que você não gosta, aquilo que você acha difícil ou que você fica enrolando para fazer, ou as coisas que você, quando faz, fica meio desmotivado ou meio irritado, tanto com relação ao colégio, quanto com relação a outras atividades diárias e com os seus colegas ou com a sua família. Além disso, tenta resgatar as suas experiências. Quem é você? O que você já viveu que foi importante na sua vida? Tanto experiências positivas quanto experiências mais difíceis. Por que aquelas experiências foram importantes? Que valor elas têm? Será que de repente eu um dia ajudei um amigo e me senti muito feliz? Isso é um momento importante. Ou será que, por outro lado, o momento que eu percebo que eu fiquei mais realizado na minha vida foi quando eu tirei aquela nota legal numa prova de uma matéria que eu estudei muito? Isso também é uma experiência que mostra algo sobre você. Vai destacando aquilo que é importante. Isso é relevante para esse momento de escolha e pode te ajudar nisso, porque você vai se conhecer um pouco mais. Escolher uma profissão não é possível se a gente não escolhe uma profissão pra gente, não é mesmo? Às vezes a gente escuta das pessoas que essa ou aquela profissão é muito interessante, vai ter destaque no futuro, mas aquela profissão não necessariamente tem a ver com quem a gente é, com o que a gente gosta, com as habilidades que a gente tem ou gostaria de desenvolver. Então esse é o primeiro passo. Se você conseguir, tenta pensar também nos sonhos que você tem para o futuro. O que você já esperou alcançar alguma vez? Como que você se imagina? Você já viu alguém, seja próximo de você, ou na televisão, ou numa série que você de fato admirou? Falou, poxa, eu queria ser essa pessoa, eu queria fazer isso que essa pessoa faz? Se você conseguir pensar nisso, anota também.
Outro ponto é pensar sobre o mundo. Como assim? Às vezes a gente só conhece aquilo que tem muito pertinho da gente, né? Então a profissão, a carreira do pai ou da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó. Mas esse é o momento de você expandir um pouco o seu olhar. Então você conseguir prestar atenção em outras profissões, quando você assiste TV, quando você entra lá na internet e procura por vídeos de outras carreiras. Começa a prestar atenção. Por que as pessoas trabalham? Na nossa sociedade, o trabalho é muito valorizado e naturalizado, né? Todo mundo trabalha, a gente pensa nisso com muita tranquilidade, assim. Todo mundo faz alguma coisa. Mas por que as pessoas fazem alguma coisa? Por que elas fazem exatamente aquilo que elas fazem? Pode ser que elas só tenham tido a oportunidade de fazer aquilo, mas algumas pessoas têm a oportunidade de escolher o que vão fazer. Por que será que elas escolheram fazer aquilo que elas fazem hoje? Conversa com as pessoas, pergunta. Note que cada profissão, cada carreira desempenha uma função no mundo. Você já reparou que se você conversar de repente com um psicólogo, ele vai ter um certo olhar para as coisas que acontecem? E se você conversar com um arquiteto, ele vai ter outro olhar, ele vai pensar em outras questões do cotidiano? O curso que a gente faz de graduação, ele muda um pouquinho que ferramentas a gente tem para olhar para o mundo e que ferramentas a gente tem para ter ações sobre esse mundo. Então, comece a pensar que ferramentas são essas que as pessoas têm à sua volta e quais você acha mais interessantes e gostaria de ter.